Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula por aqui. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram sobre pele madura. Já estou ansiosa porque as perguntas estão maravilhosas. Bora, vamos começar? Nós temos muito o que conversar sobre pele madura. E a gente já vai começar aqui entendendo primeiro o que é pele madura. Teve perguntas então sobre: tenho 30 anos, minha pele é madura? Ou como que eu sei se a minha pele é madura? Então vamos começar falando sobre isso. O que é pele madura? A gente pode considerar uma pele madura quando a pele vai perdendo colágeno, vai perdendo elasticidade, vai perdendo o brilho natural, aquele viço. Não é questão de oleosidade, é aquele viço bonito que uma pele mais jovem tem. É quando as linhas de expressão também vão ficando mais marcadas. Não existe uma única regra que eu possa te dizer, ou uma regra muito padrão, ou uma regra muito fechada do que é pele madura ou do que não é pele madura. Não existe. Porque seria muito mais fácil eu te falar assim, ó, 45 anos é pele madura, ou 60 anos é pele madura, ou 30 anos com linha de expressão é pele madura. Não existe isso. Existe você se perceber como pele madura ou não. O mais importante é você entender se as linhas de expressão do seu rosto já estão mais acentuadas do que eram e se isso, né, se essas linhas de expressão já estão marcando mais na tua maquiagem. Então, se a tua pele já está ficando mais marcada na maquiagem, você já pode considerar a sua pele madura sim e usar algumas técnicas, algumas dicas, alguns truques e alguns produtos específicos para isso. Só que tem outra coisa que eu preciso te falar. Desde sempre, você pode usar produtos visando que a tua pele demore um pouquinho mais para aparentar estes sinais. Só que eu preciso fazer um parênteses aqui, ó, muito grande. Gente, é normal envelhecer. É normal ter linhas de expressão. Apenas se você for um bebezinho ou se você for uma planta, tô brincando, você não vai ter linhas de expressão. E, gente, tá tudo bem ter linhas de expressão, tá tudo bem envelhecer. O importante é que nós estamos o quê? Vivas, bonitas, lindas, saudáveis, nos sentindo bem conosco mesmas. Tu não acha? Eu acho mais importante eu me sentir bem comigo mesma do que eu pensar se minha linha de expressão é pele madura, se não é, se a base XYZ marca mais, marca menos. Eu sei que você gosta de receita de bolo. Teve um monte de perguntas. Qual é o melhor corretivo para pele madura? Tem que passar pó ou não? Qual é a melhor base? E eu vou responder tudo isso. Agora, quando você fizer as pazes com você mesma, com as mudanças que estão acontecendo no seu corpo, no seu rosto, vai ficar mais fácil de lidar com tudo isso. Lembre-se uma coisa. Para tudo na nossa vida, para todas as questões, os problemas que nós temos na nossa vida, existem soluções. É claro que algumas soluções são mais facilmente alcançadas e outras não tanto. Vou te dar um exemplo. Eu já poderia ter feito botox na minha testa, eu já poderia ter feito preenchimento aqui no meu bigode chinês, eu já poderia ter feito vários tratamentos aqui para baixo, mas eles ainda não estão alcançáveis para mim, né? Porque é caro, né? Esses tratamentos são caros, não é baratinho não. Agora, aquilo que está ao meu alcance eu já estou fazendo, que é adequar as melhores técnicas e melhores produtos para mim, fazer as pazes comigo mesma nesse quesito e usar tratamentos alcançáveis nesse momento para mim, que são os meus creminhos. Exatamente. Então, quando você tem alguma questão a ser resolvida na sua vida, algum problema, alguma coisa que tá te incomodando, sabe, que tá te enchendo o saco, que tá tirando teu sono, ou não é, nem é tão grave assim, né? Mas algum probleminha ali, por exemplo, as suas linhas de expressão que estão te incomodando, busque as soluções. Tudo nessa vida tem solução. Tudo, todos os nossos problemas. Às vezes está ali na nossa frente, a gente não está enxergando, e às vezes é só uma questão de mudança de pensamento quanto àquilo, de mudança de atitude perante aquele problema. Então, né, parando assim de filosofar um pouquinho, vamos trazer para a realidade das linhas de expressão. Você pode escolher conviver com elas de boa, buscar tratamentos bem radicais como, e nada contra, tá? Cirurgia plástica, botox, preenchimento e tudo mais. Você pode ir tratando aos pouquinhos com os seus creminhos, só que os creminhos certos, né? Então o dermatologista ele vai ser o teu melhor amigo. Então procure um dermatologista se você tá achando que realmente a sua pele tá envelhecendo mais rápido do que você gostaria, a maquiagem tá ficando mais
marcada do que você gostaria e por aí vai, certo? Antes de começar a nossa aula, eu preciso alinhar a tua expectativa com a realidade da aula de hoje. Se você chegou até aqui achando que eu vou te dar um produto inovador, que eu vou te indicar a marca XYZ, o produto lá da Coreia, o produto lá do Canadá, lá da Europa ou aqui do Brasil, que vai ser milagroso para suas linhas de expressão, que vai fazer uma diferença enorme na tua maquiagem. Ou se você acha que eu vou te ensinar uma técnica, uma maneira de aplicar produto que vai acabar com as suas linhas de expressão, você está no lugar errado, porque não vai ter isso aqui. Porque infelizmente isso não é a nossa realidade. Não existe milagre. Existem sim vários truques, várias dicas, várias maneiras, né? Então várias técnicas de aplicação dos produtos, e existem sim produtos melhores e piores, né? Produtos que vão melhorar e produtos que vão piorar as suas linhas de expressão, mas não existe um produto que vai tirar tudo. Aliás, existe sim. Sabe qual é? Photoshop nas tuas fotos. E eu tenho certeza que tu não quer ser uma viciada nisso, porque é muito ruim ser viciada em edição de foto. Eu tenho algumas amigas que só postam foto depois de passar lá no Facetune, lá no Photoshop. E, gente, qual é a graça da vida? Qual é a graça da vida de ficar passando para os outros e para você mesma aqui na telinha uma realidade que não existe, uma realidade que não é verdade? Não é saudável, né? Não é. Cuidado sempre, gente, com a expectativa que vocês tomam pra si por causa disso aqui, ó. Redes sociais, revistas, celular, vídeos no YouTube. Enfim, redes sociais, tá? Como um todo. Mídias sociais. Cuidado, porque 99% de postagens de vídeos, de fotos, ou foram editadas, tá? Ou não estão passando a verdade, a realidade nua e crua por conta da tecnologia. Nós ainda não temos uma tecnologia que transmita 100% da verdade, 100% da cor, 100% da textura. Vou te dar um exemplo. A câmera que eu tô usando aqui pra vocês é uma câmera muito boa, muito boa, certo? Eu pego o celular do meu marido emprestado pra fazer live pra vocês, porque a câmera dele passa uma imagem muito melhor, muito mais real do que a minha, tá? Eu tenho um iPhone 7 e ele já é bom, mas ele não passa, a imagem fica um pouquinho com menos qualidade. Menos qualidade quer dizer que vocês não vão enxergar tudo certinho. Outra coisa, a luz que eu uso aqui para gravar para vocês é uma luz que a gente chama, assim, em termos não tão técnicos, que suaviza a imagem. Então, os meus poros estão suavizados, as minhas linhas de expressão estão suavizadas, tá tudo suavizado. Muito? Não, mas um pouquinho. Mais para fotos do que para vídeo, mas aqui no vídeo também. Existem outros tipos de iluminação que não fazem isso, que a gente chama de luz dura. A luz mais dura, ela entrega mais a realidade. Não é que eu não uso porque eu não quero, é porque eu não tenho mesmo aqui e não quero comprar outra luz agora, estou satisfeita com essa, ok? Então eu quero que você alinhe a expectativa e realidade quando você assiste lives, quando você vê fotos das pessoas, porque se não tá cheio de filtro, cheio de Photoshop, a própria tecnologia nos impede de passar 100% da realidade, tá? Recado dado, vamos começar aqui então a conversar realmente sobre tudo isso. Hoje, tá? Então, 2020, dezembro de 2020, não sei quando que outras pessoas estarão assistindo esse vídeo, estou com 33 anos. Quando que as minhas linhas de expressão começaram a aparecer assim um pouquinho mais, a ponto de eu perceber elas? Mais ou menos de uns 5 anos pra cá. Foi quando eu percebi que as minhas linhas de expressão começaram a marcar mais, na maquiagem principalmente. Então, antes disso, eu não me lembro de de realmente perceber as linhas. Quando eu casei, foi em 2014, foi há 6 anos atrás, eu lembro que a maquiagem já ficou um pouquinho mais marcada, porque era uma base mais mate, bastante pó. Naquela época eu não entendia tanto de maquiagem. Foi usado um corretivo bastante seco, de bastante cobertura, que craquelou um pouquinho aqui embaixo, mas nada que me incomodou assim ao ponto de eu me sentir envelhecida com aquela maquiagem. Então, mais ou menos de 5 anos pra cá foi quando eu comecei a perceber que a mesma base que eu já usava começou a marcar mais. Eu comecei a perceber que outros produtos marcavam menos, ou seja, as linhas de expressão começaram a aparecer. Hoje, então, com 33 anos, eu considero a minha pele madura, sim. Por quê?
Não existe uma idade e não existe exatamente um número de linhas de expressão. Não existe, eu não posso te dizer se o teu bigode chinês fica marcado, a tua pele é madura ou não. Vamos pensar que você pode considerar a sua pele madura se você já teve mudanças significativas na sua pele e as linhas de expressão ficam mais marcadas hoje, sim, com a maquiagem. Se sem maquiagem a sua pele já fica bastante marcada, as linhas de expressão, linha de expressão é aqui, ó, pé de galinha, esse aqui. Então, sem fazer isso aqui, o teu pezinho de galinha já fica marcado. Sem maquiagem, a tua testa já fica marcada. Pode ser aqui, ó, olha ali no meio, aqui embaixo, as linhas de expressão, bigode chinês. Outra coisa que pode caracterizar a tua pele já como madura. Quando a gente vai perdendo elasticidade, a pele ela vai, ó, caindo e a gente vai ficando com um acúmulo aqui, uma leve flacidez nessa região. Então o rosto que antes era assim, ele vai caindo. A própria bochecha você vai perdendo volume e aqui embaixo você vai ganhando volume. O que é um sinal então de que a tua pele está perdendo elasticidade, beleza? Então como é que tu vai saber se tua pele é madura ou não? Te notando, se percebendo, fazendo uma avaliação de você mesma, tá? Agora você vai me perguntar assim, pele madura é uma coisa ruim? Claro que não, é apenas uma característica. É a mesma coisa de você me dizer que pele de cor tal é mais fácil para maquiar do que outra. Não, isso não existe. São apenas características, certo? Então não existe certo ou errado, não existe algo pior ou melhor. São as características de cada mulher e tá tudo bem. E eu vou começar agora, então, conversando com vocês, respondendo aqui várias das dúvidas. A Ilza falou, já passei dos 30, tenho pele madura? Não sei, Ilza, não existe essa resposta para eu te dar. Não existe idade para ter pele madura. A gente pode considerar uma pele madura, então, quando ela apresenta aqueles sinais que eu te falei antes, mas eu vou repetir aqui para ficar, né, um pouquinho mais claro. Então, a gente pode considerar uma pele madura quando essa pele começa a apresentar perda de elasticidade, perda do viço, que é a perda de colágeno, né? Entre outras coisas, mas principalmente perda de colágeno. E a gente também pode observar se as linhas de expressão estão ficando mais evidentes, com e sem maquiagem. Se ela só fica bem evidente com maquiagem, tu pode considerar que a tua pele está ficando madura. Se as suas linhas de expressão estão evidentes sem maquiagem, com o rosto, ó, parado, você já pode considerar a sua pele madura, sim. Mesmo se você tiver 22 anos. Se você tiver 60 anos e você não tem essas características, a sua pele não é madura. Tá vendo como pele madura não tem nenhum relacionamento com idade, e sim com a característica da tua pele? E sabe por que isso? Porque o nosso envelhecimento, ele não é conforme só a ordem cronológica da nossa vida, ou seja, a nossa idade. O envelhecimento, ele tá muito relacionado com a nossa genética, com os nossos hábitos, medicação, tratamentos que a gente já fez e muitas outras coisas. Por exemplo, os nossos hábitos. Alimentação, cigarro, até drogas mesmo, qualidade do sono, uso de medicamentos, exposição ao sol. E aqui eu quero trazer um gancho, não tem nada a ver com a pergunta, mas eu quero trazer um gancho muito importante para ti. Se você tem medo de envelhecer, ou então se você não tem medo, mas você não quer envelhecer, aqui não é questão só de idade, tá? Tô falando envelhecimento da pele, ok? Então, se você tem medo que a sua pele fique um pouco mais envelhecida, né, que você vá ganhando rugas, linhas de expressão, se você não quer que isso aconteça tão rápido, se você tem medo de ter um câncer de pele, se você não quer ficar com nenhum tipo de doença relacionada ao sol, você precisa usar filtro solar a partir de agora. Se eu tivesse começado a usar filtro solar corretos antes, eu não estaria fazendo tantos tratamentos para o melasma e para as linhas de expressão o quanto eu faço hoje. Talvez eu teria envelhecido um pouquinho mais lento, certo? Então, hoje, se eu tiver que dar um conselho para meninas mais jovens do que eu, comece a usar filtro solar diariamente no seu rosto, sempre, independente se está chovendo, se está nublado, se você está dentro de casa ou se você está na praia. Se você está exposta diretamente ao sol, você precisa usar o filtro solar ainda mais alto. Se a sua pele é mais clara, você precisa usar o filtro ainda mais alto. Não quer dizer que pele negra ou pele morena não tem que usar filtro solar, não. Isso é um erro, tá? Muito comum.
muito comum. A pele negra, ela envelhece de uma maneira diferente do que a pele jovem, por características da pele. Mas não quer dizer que ela não está sofrendo os mesmos riscos, por exemplo, de câncer de pele e outras doenças. Combinado? Todo mundo usando filtro solar então? Agora tu vai me perguntar assim, Tami, que filtro solar eu uso? Gente, usem protetor solar facial no rosto. Não usa o Sandal do corpo, o protetor lá da Natura da Avon do corpo no rosto. Usa um facial. Se tu usar um facial de fator mais alto, você já tá ganhando vários pontos. Se você tiver condições de adquirir produtos que são dermocosméticos, melhor ainda. O que são dermocosméticos? São aquelas marcas que a gente pega lá na prateleira da farmácia. Normalmente você não compra em catálogo, normalmente você não acha eles tão baratinhos, normalmente eles são um pouquinho mais caros, porque realmente eles foram desenvolvidos para tratamento e não só para cosmético, eles são dermocosméticos. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos que eu me lembro agora, mas existem muitos outros. Adicus, La Roche, Vichy, Epsol, qual mais? Esqueci, mas tem muitos, tá? Mas vai para essa linha que você vai acertar mais. E quanto mais alto o fator de proteção solar que tiver nesse teu protetor solar, melhor. Outra coisa use sempre, todas as manhãs. Acordou, limpa o teu rosto, faz a tua rotina e passa o teu protetor solar. Se você tiver problemas com manchas e com melasma, use protetor solar com cor, porque o filtro físico da barreira, da cor, do pigmento, também ajuda muito para quem tem já essa tendência a manchas. Não sou eu que inventei isso, quem falou isso foi a minha dermatologista e eu estou repassando a informação. Beleza? A Kátia perguntou, você acha que o uso de maquiagem com muita frequência pode favorecer o aparecimento das rugas? Não acho, eu tenho certeza que não. Não, gente, maquiagem hoje em dia não tem nada a ver com o envelhecimento da pele. Antigamente, a gente podia dizer que maquiagem fazia mal para a pele, sim. Por quê? Porque os cosméticos realmente eram muito ruins. Eles usavam ativos muito baratos ou ativos muito pouco estudados, certo? Com pouca escala de testes. Hoje em dia, o que eu vou te dizer? Compra maquiagem de qualidade, principalmente aquela que tu vai usar no teu dia a dia. Muitas vezes a gente pensa assim, ó, a maquiagem que eu usar, a base que eu usar no meu dia a dia, peguei qualquer uma, tá? Mas a base que eu vou usar no meu dia a dia, eu vou comprar uma base mais barata, porque aí eu vou gastar mais, né? Porque eu vou usar todos os dias, e aí eu vou gastar menos dinheiro. E aí eu vou comprar uma base bem top, bem cara, tá? Peguei qualquer uma aqui, tá? Mas eu peguei uma mais barata e uma mais cara. Aí eu vou pegar uma base mais cara pra usar só nas festas. Não quero dizer que essa base é ruim, essa base é boa. Eu amo as duas, tá? Essa aqui não é ruim, não. Mas, às vezes você compra aquela base de 5, de 10, de 15 reais, que você nunca nem ouviu falar, que você comprou assim, ó, né? Que aquela base não tem nada dentro dela, a não ser pigmento, ela não vai fazer nenhum bem pra tua pele, não quer dizer que ela vai fazer mal, tá? Mas use produtos que você confia. Use produtos que trazem algum tipo de vitamina, por exemplo, a base, o corretivo. Essa aqui, por exemplo, ó, tem ácido hialurônico, então ela já vai tratar a tua pele junto. Entendeu o que eu quis dizer? Não compre produtos só pelo preço, principalmente os que você vai usar todos os dias. Maquiagem tem que ter qualidade, combinado? Principalmente base, corretivo e produtos que vão lá dentro da mucosa. O que é produto que vai dentro da mucosa? Delineador, lápis de olho, batom também. Cuidado com batom muito baratinho, porque normalmente eles têm aí um monte de coisa ruim. Aqui eu quero fazer um outro adendo. Tem um documentário lá na Netflix que fala muito sobre o risco de você usar maquiagens vencidas e principalmente maquiagens falsificadas, desserviço ao consumidor. Anota aí essa dica. Netflix, documentário, deve ser 1 hora, gente, então ó, 1 hora e pouquinho no máximo, desserviço ao consumidor. Todas vocês que gostam de maquiagem precisam assistir esse documentário. Combinado? A Daniele também perguntou como sabemos se a nossa pele madura, quais os pontos que devemos disfarçar da pele madura. Então, olha só, como saber como é que se a pele já é madura ou não, eu já respondi. E quais são os pontos que nós devemos disfarçar na pele madura? Então, a pele madura, normalmente, ela vai ficar mais bonita, porque ela já perdeu um pouco do viço, ela vai ficar mais bonita com produtos não tão mates, com produtos que tenham uma luminosidade, com produtos que tenham um glow, seja a base, o corretivo, o pó,
bruma, hidratante, tudo isso, certo? Então, produtos menos pesados, produtos menos densos, que tem menos pó na composição, normalmente vão ficar melhor, porque eles não vão marcar tanto as linhas de expressão. Agora, o que disfarçar na pele madura é o que aquela mulher quer que disfarce. Então, vamos dizer aqui eu hoje. Eu não quero que as minhas linhas de expressão fiquem tão evidenciadas com uma maquiagem mais pesada, mais mate, com um caminhão de pó no meu rosto. É isso que eu não quero. Outra coisa, pele madura, mas agora vamos falar não só de qualidade de pele, mas vamos falar também quando a senhorinha, sabe? A senhorinha tem lá seus 70 anos, talvez mais, talvez menos, mas a sobrancelha vai caindo, a pálpebra vai caindo, o olho vai ficando um pouquinho menor, aqui embaixo vai ficando tudo mais enrugadinho, o lábio vai perdendo volume. Aí aqui eu tenho uma aula para passar que poderia ser só sobre isso, então eu vou passar rapidamente, tá? Sobrancelhas sempre vão deixar a pessoa mais com aspecto, a mulher, né, com aspecto mais jovial, se ela for um pouco mais arqueada. Não precisa ser o símbolo da Nike, não precisa símbolo da Nike acento circunflexo, tá? Mas se ela tiver um ponto mais alto, ela pode ser arredondada como é a minha, ó. Ela é arredondada, ela não é assim, ó. Super levantada, certo? Ela é um pouquinho mais arredondada, mas olha como ela é levantada e depois ela desce. Isso caracteriza um ar mais jovial pro teu olhar. Os olhos, se a pálpebra tá mais caída, se você tem flacidez na sua pálpebra, você precisa sim trabalhar, deixa eu pegar um pincel, você precisa trabalhar mais profundidade aonde a tua pálpebra é caída, para que o teu olho aumente. Cuidado com sombras que craquelem, por exemplo, glitter. Cola de glitter e glitter numa pálpebra muito enrugadinha aqui, ó, muito madura, não vai ficar legal. Com certeza não vai ser a melhor opção. Cílios postiços vão ajudar muito um olho que já está, vamos supor, né, sofrendo aí com pálpebra mais caída. Maquiagem aqui embaixo, tá? Cuidado só para não exagerar na quantidade de pó, na quantidade de corretivo muito denso. Não use corretivos muito mates, corretivo que craquela. Tente usar corretivos mais fluidos, corretivos mais cremosos e menor quantidade de pó. Não quer dizer que você não pode usar pó. Daqui a pouco eu vou falar sobre pó porque tem várias perguntas sobre isso. Não quer dizer que você não pode usar pó, mas você tem que acertar a quantidade de pó para essa pele madura. Você tem que acertar a quantidade de pó que não vai craquelar tanto a tua maquiagem aqui embaixo. Bigode chinês. O bigode chinês também entrega um pouquinho mais, porque o bigode chinês ele vai marcando quando a pele aqui, ó, ela vai caindo. Então a gente vai perdendo elasticidade, a pele vai caindo e o bigode chinês vai marcando. O bigode chinês é a mesma história daqui de cima. Produtos um pouco mais leves e menos quantidade de pó vão marcar menos. Lábios. Os lábios mais finos, eles também passam uma imagem de uma mulher mais madura, só que madura aqui no sentido de mais velhice mesmo, tá? Então, vamos sempre tentar realçar os lábios deixando mais carnudos, porque lábios mais carnudos passam aos outros uma imagem, deixam aquela mulher com uma imagem de mais jovialidade, beleza? Outra coisa que passa um ar de jovialidade no rosto da mulher é o osso zigomático estar mais aparente, mais saltado, então iluminar o osso zigomático. Blush mais no alto da maçã também vai trazer jovialidade, porque a bochecha vai caindo, certo? E se você quiser que o seu osso zigomático fique mais marcado, mais saliente, você faça contorno abaixo dele, porque aí você vai deixá-lo mais marcado e mais saliente. Então, como eu falei pra vocês, esse é um assunto que nós poderíamos ficar horas, porque eu poderia entrar só na sobrancelha, só no olho, só no blush, só no iluminador, só no batom, tá? Mas isso pode ficar para próximas aulas por aqui. A Lia me perguntou, então ela tá pedindo indicação de um corretivo. Vamos lá. Corretivo para pele madura, que não marque tanto as linhas de expressão, serão corretivos que cobrem mais com menos efeito mate. Porque olha só, existem vários corretivos no mercado que eles não marcam tanto as linhas de expressão,
mas também eles não cobrem quase nada. Vou te dar um exemplo de um corretivo caro que acontece isso. Tem um corretivo da MAC, eu só não vou me lembrar. Ah, é o Mineralize, lembrei. O Mineralize, que é um corretivo da MAC, que é um corretivo mais fluido, ele realmente não vai marcar tanto as tuas linhas de expressão, mas também não vai cobrir quase nada as tuas olheiras. Então, se você tem olheiras mais escuras e se você tem a pele madura, se você tem linhas de expressão aqui e você não quer que as suas linhas de expressão fiquem marcadas, mas você quer corrigir as suas olheiras, sinto muito lhe informar. Mas corretivos de alta cobertura vão marcar mais as suas olheiras. Hoje, quais são os meus corretivos preferidos que marcam menos? Anota aí. O corretivo da MAC que eu gosto, que marca menos as linhas de expressão, é o Prolonger. O outro é o Studio Fix, é maravilhoso, mas esse aqui cobre mais. O Prolonger tem mais cobertura do que o Studio Fix. Outro corretivo que eu gosto, que cobre bem e não marca tanto as linhas de expressão, é o corretivo da NARS, o Radiant Cream Concealer, algo assim. Mas o corretivo da NARS, aquele que é uma embalagem compridinha, mais quadradinha. É o corretivo da Vizela. É um corretivo que, pra mim, ele cobre bem e não marca tanto as linhas de expressão assim. O corretivo da Bruna Tavares cobre muito bem, mas marca bastante as linhas de expressão, tá? Porque ele é um corretivo mais seco. O corretivo da Tracta. Tem o corretivo da Tracta mate e tem o corretivo da Tracta que não é mate, que é cremoso, luminoso. O mate cobre super bem, mas marca bastante as linhas de expressão. E aquele que não é mate, então, cobre bem, mas não marca tanto. Qual mais que eu poderia me lembrar? O corretivo da Natura Aquarela é um corretivo que eu gosto bastante também e ele marca médio, ok? Esse corretivo aqui, ó, o Born This Way da Too Faced, ele tem uma cobertura muito boa e ele cobre médio. Ele marca médio as linhas de expressão, ok? Então, falei mais ou menos aí de algumas marcas que eu gosto mais, ou que cobrem mais, que cobrem menos. Agora, o que você tem que procurar num corretivo é a cobertura que você quer, certo? Então, mais alta ou mais baixa, mas que ele seja mais luminoso, mais radiante, mais cremoso, tá? Ele não deve ser tão seco. Fuja de corretivos de efeito muito mate e fuja de corretivos que são densos. Vá para corretivos líquidos e não corretivos pastosos, tá? Essa é uma dica top. Falando ainda sobre a área aqui do corretivo, então, né? Sobre as olheiras, a Gleice perguntou como fazer o acabamento na parte inferior dos olhos sem marcar muito as linhas de expressão. Vamos conversar sobre isso então. Então a Gleice pediu como fazer o acabamento aqui embaixo sem marcar tanto as linhas de expressão. Vamos falar um pouquinho agora sobre o uso do pó, do corretivo mais o pó. Quando a gente aplica um corretivo que não é tão mate, um corretivo que ele é um pouco mais luminoso, um corretivo que é mais líquido, certo? Pode acontecer duas coisas. Vai depender da pele da pessoa. Primeira situação. Você aplicou o corretivo, certo? Ele para aquela pele, ele ficou estável no lugar. Estável. O que é estável? O que é estabilidade na maquiagem? O produto fica na pele no lugar. Ele não sai do lugar com tanta facilidade. Então, mesmo a pessoa se mexendo, ele fica no lugar. Essa mesma regra vale para a base, tá? Então, se esse produto ficou no lugar, ou seja, ele não entrou lá dentro da linha de expressão com tanta facilidade, você talvez nem precisa usar pó. Se ele não tá muito luminoso, se ele não tá brilhando demais, nem usa pó. Agora, se o produto na pele daquela pessoa, ele ficou entrando dentro da linha de expressão, você precisa usar mais pó até que faça com que ele fique parado no lugar. Quer dizer que você precisa usar um monte de pó? Não. Outra coisa, o pó, ele não é inimigo de linhas de expressão. Agora, o pó mais fino, quanto mais fino o pó, melhor. Quanto mais grosseiro o pó, pior. Porque mais grosseiro, ele já vai fazer uma camada realmente que vai marcar mais a tua pele. Base em pó não é uma boa ideia para quem tem linhas de expressão. Então, tem a base em pó da MAC, tem base em pó de várias marcas, né? Mas tem base em pó da Mary Kay. Eu não indico para quem tem linhas de expressão. Para mim, base em pó é um produto que deveria ser usado apenas em peles bem jovens, certo? Outra coisa, a quantidade de pó também é interessante aqui. Se você aplicou um corretivo e uma base e você viu que ainda tá muito grudento na pele, ainda tá entrando dentro das linhas de expressão, tá marcando, você precisa aplicar pó.
Só que a quantidade de pó que é o segredo. Então, não existe regra. Pele madura não vai usar pó. Ou pele jovem tem que usar pó. Não. A tua pele é oleosa? A tua pele é mista? A tua pele é seca? Outra pergunta. Como que a tua pele, que é mista, oleosa ou seca, ficou depois que você aplicou os produtos cremosos, que é base e corretivo? Se essa pele, seja ela seca, mista, oleosa ou normal, seja ela com linha de expressão ou não, a regra aqui é a mesma. Presta atenção. Aplicou os produtos e esse produto não secou. Esse produto tá pegajoso, super brilhoso na tua pele. Parece que a tua pele está molhada. E esses produtos estão acumulando, entrando na linha de expressão. Você precisa de uma camada de pó para deixar estes produtos estabilizados, parados no lugar, porque é isso que vai garantir maior durabilidade na tua maquiagem. Agora, se você aplicou os produtos e eles já ficaram sequinhos, por exemplo, se tua pele é seca, você usou uma base mais luminosa, mais hidratante e você encostou na sua pele, pode até estar um pouquinho úmida, mas não tá pegajosa, né? Peguenta. Essa base, ela tá parada no lugar, ela não tá entrando nas linhas de expressão, talvez você nem precise usar pó, porque a quantidade de pó que tem dentro da base que você usou, do corretivo que você usou, já é o suficiente. Como assim, Tami? O pó que tem dentro do produto? Dentro de uma base, dentro de um corretivo, já tem pó. Quanto mais mate for o produto, quanto mais denso for o produto, mais pó tem dentro desse produto, mesmo ele sendo cremoso. Então, muitas vezes, você vai pegar uma base, vou te dar um exemplo aqui, a base da Kryolan, tá? A Dermacolor. Ou então, a base Real Mate da Avon. Peguei um produto baratinho, peguei um produto muito caro, para te falar que é a mesma coisa, na teoria. Esses dois produtos, eles já têm tanto pó na composição deles, que quando você passa, sem diluir, tá? Ele já fica super sequinho. Talvez, se a tua pele não for extremamente oleosa, você nem vai precisar usar pó, entendeu? Quantidade de pó não é regra. Como que aquela base e aquele corretivo reagiram na tua pele depois de alguns minutos? Secou? Não secou? Aí você vai usar pó ou não. Se o pó for mais fininho, beleza, você não precisa usar uma quantidade exagerada de pó depois. Outra coisa, tenta usar pincel e não esponja, para te usar menos produto. O pó da Laura Mercier é realmente tudo que falam. Sandra, eu nunca comprei o pó da Laura Mercier, mas eu já usei. Ele é um pó muito bom, mas não, ele não é tudo que falam, não. Sabe por quê? Quando o pó da Laura Mercier foi lançado, não tínhamos outros pós tão bons quanto, de preço mais acessível. Hoje, eu não compraria de jeito nenhum o pó da Laura Mercier. Hoje, o meu pó preferido é o pó da Bruna Malheiros. Esse aqui, ó. Um pó mais caro, mas que é muito bom, principalmente para pele madura ou para pele normal, para pele seca, é o pó da MAC Mineralize. Ele é top e tem várias cores. Vamos falar um pouquinho sobre base, porque tem várias perguntas sobre base. A Mainara perguntou qual base usar. Vamos lá? Qual base usar para pele madura, para marcar menos? Então eu vou te indicar algumas bases aqui e vou te contar um pouquinho sobre como escolher a base. Primeira coisa na hora de escolher uma base, não é pensar se a tua pele é madura ou não. É pensar se a tua pele é oleosa ou mista ou normal ou seca. Isso sim vai fazer mais diferença. Então, olha só, se a tua pele é super oleosa e mesmo assim você tem a pele madura e você não quer marcar demais a sua pele, pensa comigo. Se você usar uma base extremamente glow, extremamente hidratante, a tua pele vai ficar uma caca de oleosa depois. Então, não dá. Por isso que o primeiro passo é entender se a tua pele ela tende mais para oleosidade ou mais para seca. E aí sim você vai para o segundo passo. O segundo passo é você escolher a cobertura da sua pele, independente se pele madura ou não. Presta atenção. Se você gosta de mais cobertura, não adianta eu te indicar a Face Embody da MAC só porque ela cobre menos as linhas de expressão, marca menos as linhas de expressão, porque você não vai gostar, porque você tá procurando uma base de maior cobertura. Por isso que o segundo passo é pensar na cobertura da base. Depois, o que a gente tem que pensar é o seguinte: antes da base, é super importante, se você tem a pele madura, você hidrate muito bem a sua pele, independente se tua pele é oleosa ou não.
Então, para a base dar certo, a tua hidratação tem que estar em dia. Não adianta eu querer usar uma base revolucionária, um corretivo que não marca as linhas de expressão, cuidar da quantidade de pó, se eu já tenho linha de expressão nessa região e eu não hidratei. Por quê? Essa região aqui, mesmo se você não tem linhas de expressão, você precisa hidratar essa área aqui, porque ela é uma área, muitas vezes, na maioria das vezes, muito mais seca, muito mais ressecada. Então, hidrate a tua pele com um hidratante específico para o teu tipo de pele. Depois, a base vai fazer o trabalho dela, se você escolher com bastante perfeição, com mais assertividade. E depois, o pó também vai fazer o trabalho dele. Por que eu tô te falando isso e eu não te falei usa base tal? Porque não adianta, nós não somos todas iguais. Não existe uma base melhor para pele madura. Existem as bases que marcam menos a pele que já tem linhas de expressão, de efeito um pouco mais sequinho. Existem as bases de efeito, então, mais glow, mais molhadinho, mais hidratante, que não vão marcar tanto a linha de expressão, se tiver em conjunto com a hidratação certa e os produtos que vêm depois também. Então, olha só, de todas as bases que eu usei, eu vou te falar que as que mais marcam as linhas de expressão são as bases mais densas. Então, por exemplo, aquelas bases no estilo de pancake, no estilo assim, ó, base densa, sabe? As bases que são de consistência mais líquida, normalmente elas marcam menos as linhas de expressão. Só que o que faz a base marcar mais ou marcar menos não é só isso. É a estabilidade dela na tua pele. Vou te dar um exemplo. Eu já usei base fluida da NYX, aquela de conta-gotas, e ela marcou horrores as minhas linhas de expressão. Ela entrava de um jeito na minha ruga aqui, na testa, aqui embaixo, que craquelava tudo, ficava horrível. Eu tinha que usar um caminhão de pó em cima para fazer a base ficar estável. Então, não quer dizer que todas as bases que são super líquidas vão marcar pouco a tua pele. Deixa eu te dar um exemplo do contrário disso. Essa base aqui, ó, da Bruna Tavares, tá? A BT Skin, ela é uma base líquida. Olha aqui. Olha o quanto ela é líquida. Ela escorre. Olha ali ela escorrendo. Então ela é uma base bastante líquida, só que ela tem um poder de estabilidade muito bom. Só que depois que você aplica ela na pele, ela fica com um glow muito bonito ainda. Ela não é uma base mate, só que ela tem um poder de estabilidade muito bom. Isso quer dizer que é uma base de qualidade muito boa. Outra base, a base da Nina Secrets. É uma base de efeito glow, então ela não vai ficar aquele rebocão na tua pele, aquele rebocão mate, e ela também tem essa estabilidade melhor. Só que não são só as bases de efeito glow que tem essa estabilidade. Deixa eu te dar outros exemplos. Então, te dei 2 exemplos de bases de efeito glow que vão ficar super boas em pele mais seca, certo? Que tem uma estabilidade legal. Base da Nina Secrets e base da Bruna Tavares. Agora, essas bases, elas têm cobertura média. Você pode construir camadas e chegar em cobertura mais alta. Agora, bases de efeito mate, que também tem uma estabilidade boa, que ficam legal na pele, eu gosto muito da base da MAC, a Studio Fix. Vai depender da quantidade de pó que você usar antes e da hidratação que você fizer na tua pele antes, tá? O pó depois e a hidratação antes, certo? A base da Mary Kay também tem isso. Ela tem uma estabilidade muito boa na pele. Talvez você nem vai precisar usar pó e ela tem uma cobertura mais alta. Outra base que cobre... Vou te dar 2 exemplos agora de bases medianas. Essas 2 bases aqui, elas não têm o efeito extremamente mate. Então, talvez você vai conseguir usar bem pouquinho pó ou nem usar pó. Mas a Fit Me da Maybelline e a Vult, elas têm cobertura média. Não vai para alta, elas têm cobertura só média. Então, são 2 bases que eu também recomendo para pele madura. Outras 2 bases que eu acabei de me lembrar aqui, que eu acabei de me lembrar agora que elas não estão nessa necessária. Agora, as bases que eu uso nas minhas clientes, que eu gosto demais, não marca tanto as linhas de expressão e é boa para pele mais seca, é a base Ultra HD da Make Up For Ever. Base mediana
Então ela tem um acabamento semi-mate, então também não cobre tanto, não marca tanto as suas linhas de expressão. Ela tem um efeito muito bonito para pele madura, mas como ela tem esse acabamento semi-mate, ela não é tão seca nem tão glow. É a base Born This Way da Too Faced. Amo essa base, ela é maravilhosa. Outra base, então, que eu uso muito nas minhas clientes, que eu já te falei aqui, mas vou repetir, é a Studio Fix da MAC. Só que aí ela cobre muito mais e ela tem um efeito mate muito maior. Então, ela vai dar certo para quem tem pele madura, linhas de expressão, ok? Linhas de expressão e pele muito oleosa. Certo? Olha, a Joyce perguntou, tem uma ordem para usar o corretivo antes ou depois da base? Pensando em pele madura, eu te diria para você usar o corretivo sempre depois da base. Por quê? Porque a própria base já pode te dar uma boa cobertura na tua pele. E aí, somente aonde você precisa de mais cobertura, você vai lá e corrige também com o corretivo. Ou seja, você vai aplicar menos produto. Agora, eu tenho uma outra dica aqui para passar para você. Se você tem muito problema de craquelar a maquiagem aqui, ó, na área das olheiras, e você não tem tanta olheira assim, vou te dar uma dica para você testar aí em casa. Aplica só corretivo nessa área, não aplica a base também. Então, aplica a base primeiro, deixa essa área onde você tem linha de expressão sem maquiagem nenhuma, mas fez a tua hidratação certinha antes, aplicou até talvez um primer de efeito blur, que é legal para quem tem linha de expressão. E aí você vem e aplica só o seu corretivo e sela bem pouquinho, ou a quantidade certa, né, para você, para aquele corretivo com a tua pele, que talvez você consiga então um efeito um pouco menos marcante, vamos dizer assim. A Nick perguntou, carregar na pele ou não? Nick, essa resposta aqui, ela é muito individual. Você é a única pessoa que vai me dizer se você quer carregar na sua pele ou não, porque isso não tem nada a ver com a pele ser madura ou não, tem a ver com gosto pessoal. Não existe nenhuma regra de que pele madura ou mulheres mais velhas têm que usar menos maquiagem. É o teu gosto que vai prevalecer, certo? Claro que carregar muito na maquiagem dos olhos, na pele e no batom vai trazer muita informação para o teu rosto. E se você já tem um pouco mais de idade, eu não recomendo, porque vai chamar mais atenção para o teu rosto e também para suas linhas de expressão como um efeito, né? Um efeito colateral. Então eu diria para fazer uma maquiagem mais leve, sim. Agora, pensando só em pele, tá? Só em pele é você que vai saber o quanto as suas linhas de expressão te incomodam. Eu vou te dar um exemplo disso. Na minha automaquiagem, eu escolho ou eu cubro as minhas olheiras, ou eu cubro a minha pele e marco as minhas linhas de expressão, né? Passo pó e deixo a minha pele, ó, bem sequinha, ó, não transfere nada pra minha mão. Nada, eu aperto, nada acontece. Por quê? Porque a minha pele está bem coberta com uma base de alta cobertura, é uma base mate que eu usei hoje e apliquei pó. Então a base tá toda ali, ó, intacta. Mas as linhas de expressão estão bastante, olha ali, marcadas. Ó o bigode chinês. Olha ali como ele tá marcado. Então eu faço uma escolha. Se eu não quiser marcar as minhas linhas de expressão, eu vou deixar a minha olheira aparecendo mais e a minha pele menos corrigida, ok? Então é uma questão de gosto e é uma questão de escolha. A Ana perguntou se ela pode substituir a base pelo Episol ou pode colocar os dois. Tanto faz. Você pode usar o Episol, né, o protetor solar com cor da Episol, como base. E aí depois você termina a sua maquiagem. Usou o Episol, vai pro corretivo, pó, blush, contorno, iluminador, faz a maquiagem dos olhos, certo? Ou você pode usar o Episol com cor como protetor e depois uma base por cima como base. Só que aí você vai estar fazendo 2 camadas de cobertura. Então, com certeza a tua pele, ela vai ficar ou mais pegajosa, ou mais coberta, ou mais marcada. Então, é uma questão de você testar, tá, Ana? Somente essa combinação do protetor solar com cor mais base por cima, somente na tua pele você vai ter um resultado que ou você vai gostar ou não. Por isso que você precisa testar. A Ana também perguntou, devo aplicar pó para selar a maquiagem ou vai craquelar? Já respondi, já falei muito aqui sobre pó. O grande segredo aqui é você usar a quantidade de pó que você precisa, que a sua pele precisa,
Não existe certo ou errado. Não é o pó, e agora eu preciso falar uma coisa muito importante aqui. Não é somente a quantidade de pó que vai craquelar a sua maquiagem. O pó, ele não é um demônio para maquiagem, para pele madura. O pó, ele não é inimigo. Não, é a combinação de produtos. Normalmente, o que faz a pele ficar com muito aspecto de pesada e craquelar são bases muito secas, pele não hidratada ou pouco hidratada e muito pó, e normalmente um pó muito grosso. Então, é a combinação disso tudo, certo? Agora, digamos que você fez uma pele super glow, bem hidratada, a base não tá craquelando, a base tá tudo certinho, aí você vem por cima e aplica um caminhão de pó grosseiro. Pode ser que o pó, nesse caso, seja o grande inimigo e faça tudo craquelar, certo? A Franciele perguntou se o ideal para pele, então, madura, são as bases mais fluídas. Não, não é. O ideal é bases com estabilidade. E aí, para uma pele madura mais oleosa, provavelmente serão as bases mais sequinhas, então não necessariamente mais fluídas. Eu te dei o exemplo, né? A base da Bruna Tavares é uma base, então, mais fluida sim. Ela fica muito boa nas linhas de expressão e tudo mais. Mas ela é uma base mais glow. Eu preciso passar pó depois por cima dela. Então, pra mim, no final das contas, ela fica mate. Se você não selar com pó, ela vai ficar mais glow, ok? Pida Matos. Olhos com bolsas no canto interno da parte móvel. Então, bolsa aqui, ó, no canto interno da parte móvel. Como faço para disfarçar? Eu vou trazer essa tua pergunta para a realidade de pele madura, tá? Se você tem um inchaço aqui, uma bolsa, você precisa escurecer essa parte. Então, uma maquiagem mais escura vai disfarçar mais. Agora, se você não quiser fazer uma maquiagem escura, apenas não coloque brilho nessa área ou sombras mais claras que a tua pele. Então, você pode deixar essa área, por exemplo, da cor da tua pele. Você pode aplicar pó, certo? Em vez de sombras. A Fran perguntou, quando são idosas, normalmente não fazem designer de sobrancelha. O que você faz nesses casos na hora da make? A Fran tá me perguntando isso porque ela é maquiadora, né? Então, quando chega uma cliente pra mim, gente, e ela é mais idosa, ela tá com aquela sobrancelha que não tá feita com designer, não tem uma micropigmentação, tem um pelo cá, outro lá, eu desenho a sobrancelha dela inteirinha. Gente, rejuvenesce muito a feição de uma mulher quando a sobrancelha tá ok, um pouquinho mais desenhada, um pouquinho mais arqueada. Então, se essa cliente, certo, concordar, desejar que eu faça a sobrancelha dela um pouco mais desenhada, eu vou fazer. E aí eu tento esconder os pelinhos dela, certo, com base corretivo antes. Nem sempre dá pra fazer isso. Nem sempre vai ficar bom. Só vai acontecer se os pelinhos dela forem mais grisalhos ou mais clarinhos, tá? A Neuma perguntou, afinal, selar áreas abaixo dos olhos ou não? Neuma, se o corretivo e a base que você usou ficam no lugar paradinhos, você não precisa selar, paradinhos e sequinho. Se ele começa a entrar dentro da linha de expressão, você precisa selar sim, só que com um produto fininho e com pouca quantidade, tá? Não precisa exagerar na quantidade. Como é que você vai saber a quantidade? Aplica pouco por vez e aplica até que tudo fique sequinho e no lugar. A Nanda perguntou o que eu acho da base da Boca Rosa, se ela marca muito. A base da Boca Rosa eu nunca usei em mim, então fica um pouco mais difícil de eu te dizer, mas eu assisti muitas resenhas sobre essa base. Eu vou te dizer que ela cobre médio. Cobre não, ela marca médio. Por quê? Porque ela é uma base que ela é efeito mate, só que ela não é super grossa, ela é uma base um pouco mais fina, então ela marca médio, ok? A Lu perguntou, você poderia indicar um creme pré-make para pele madura? Não posso, sabe por quê? Porque eu preciso te indicar hidratantes para pele oleosa ou para pele seca. Então, se eu puder te indicar um creme hoje para pele oleosa, eu te indicaria o Hydra Boost da Neutrogena. O que eu uso muito é o Herba da Amoné, que é para pele mista oleosa. Tem os hidratantes da MAC, que são ótimos. Eu indicaria também o hidratante da Amoné para pele normal a seca, que ele é um tratamento com ácido hialurônico e várias coisas bem boas. Eu indicaria hidratantes da Nivea. Eu indicaria hidratantes da La Roche, da Vichy, o Mineral 89, mas sempre pensando se a pele é mista ou se a pele é oleosa, ou se a pele é seca, ou se a pele é normal,
tá? A Gisele perguntou se olheiras também é pele madura ou o que significa. Não, gente, um bebê pode ter olheiras. Percebam aí nas crianças ao redor de vocês. Criança não tem linha de expressão e criança tem muita olheira. Não são todas, tá? Mas é muito recorrente crianças terem olheiras. Então, olheira não tem nada a ver com pele madura, certo? A Lu perguntou, já estou beirando os 30. Pele madura já começa com essa idade? Quais produtos devo usar? Então, eu já respondi sobre a relação de idade com pele madura. Então, eu vou responder só quais produtos devo usar. Essa tua pergunta, Lu, ela é muito ampla. Então, vamos falar um pouquinho sobre a preparação de pele e sobre os cuidados do dia a dia, tá? Porque na maquiagem, eu acho que eu já respondi aqui na live inteira. Falando sobre pré-maquiagem, o que você precisa usar para a sua pele, então, para evitar que a tua pele fique madura mais rápido, é hidratação, protetor solar e outros ativos que eles são muito específicos para cada mulher e que eu não posso receitar. Mas tem, por exemplo, vitamina C, ácido glicólico, tem muitos outros, tá? Eu não vou me lembrar de todos agora, até porque os meus produtos estão lá no banheiro. Mas quem vai receitar isso pra você é o dermatologista. Vitamina E, vitamina B, tem vários. Só que só o dermatologista vai saber o que você precisa. A última vez que eu fui na dermatologista, eu voltei com 2 produtos. Um sérum que eu uso pela manhã e um sérum que eu uso à noite. Dentro daquele potinho tem produtos pra me ajudar com a oleosidade, acne, melasma e o rejuvenescimento da minha pele. Dentro daquele potinho tem tudo isso, certo? Que mais que vocês podem usar? Vocês podem usar também aguinhas, tá? Além dos hidratantes, as aguinhas para hidratar as brumas. Inclusive, deixa eu passar agora porque eu não passei. Isso é tão gostoso. A Gi perguntou se eu já usei o BB Cream da Vizela. Não usei e não pretendo comprar. Por quê? O BB Cream da Vizela, ele tem fator 30 de proteção. Eu indico para vocês, se vocês quiserem usar uma base com protetor solar e pra ti o fator 30 de um cosmético, tá ok. O que a minha dermatologista me indicou é que eu use fator 40 pra cima de dermocosméticos. E a Vizela não é uma empresa de dermocosméticos, é uma empresa de cosméticos, certo? Então, os protetores solares que a minha dermato me indicou são aquelas marcas que a gente encontra lá na prateleira da farmácia. Ou então, Dermage, Adicus, que não é tão fácil de encontrar em farmácia, mas que são muito boas, que são dermocosméticos. As outras é La Roche, Vichy, Episol e todas essas outras aí que agora com certeza não vou lembrar de todas, certo? O que você acha dos corretivos da Maquia para cobrir manchas de acne marrom? Eu acho que os corretivos da Maquia são de altíssima cobertura. Se a tua pele é uma pele mais lisinha, se aonde você tem essa mancha mais marrom você não tem linhas de expressão, ele é top. Vou encerrando por aqui, então. Quero agradecer a todas vocês que ficaram aqui, que assistiram até o final. Não esquece de deixar o teu comentário, de deixar o teu joinha. Não esquece de compartilhar com todo mundo que você acha que vai gostar de tudo que nós vimos por aqui hoje. Hoje não foram perguntas e respostas, foi uma super aula sobre pele madura. Falamos sobre olheira, sobre produto, sobre craquelar. Meu Deus, gente. Uma super aula, né? Então, muito obrigada de coração. Você que ficou aqui até o final, parabéns! Eu tenho certeza que você aprendeu muito e que você tá um passinho assim, ó, mais evoluído, um passinho mais perto da maquiagem perfeita pra você. E é sobre isso que nós falamos aqui no Make Sincerona. A maquiagem perfeita para cada uma das mulheres e nós somos todas muito diferentes e nós precisamos parar de copiar os tutoriais que tem por aí que não funcionam e começar a nos entender. Autoconhecimento traz confiança na tua maquiagem. Se hoje você não tem confiança na sua própria maquiagem, é porque você não se conhece o suficiente. Pode ter certeza. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima aula. Tchau!